Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, neurocientista e host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, farmacêutica, neurocientista e co-host do programa. Então nós estaremos juntos com você nessa jornada de exploração ao conhecimento científico. Aqui nós vamos entrevistar uma série de especialistas de temas do seu interesse. E hoje nós vamos receber ela, que é psicóloga clínica pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Psicologia Experimental também pela USP, filiada à Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, atuou por 12 anos no PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes na Unifesp, onde fundou e coordenou o Ambulatório de Jogo Patológico. Colaborou no projeto Quixote da Unifesp e atualmente ela supervisiona a psicoterapia de orientação psicodinâmica no programa ambulatorial do transtorno do jogo no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Maria Paula de Magalhães. Bem-vinda, doutora Maria. Bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui de volta, falando de um tema que me é tão caro. O triste é falar do mesmo assunto 30 anos depois, vendo que nada mudou, que o cenário inclusive piorou, mas é uma honra poder colaborar. Muito obrigada. Boa, puxando o seu gancho então, vamos contextualizar. Os jogos de azar, ou nessa versão mais moderna, que são aquelas apostas feitas pela internet, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, em 2023, 15% dos brasileiros já realizaram algum tipo de aposta online. Você poderia começar explicando um pouquinho o que é esse transtorno do jogo compulsivo e quais são os sinais que indicam que alguém passou do ponto, né? Que passou do uso recreativo para um abuso ou uma dependência? Sim, acho que antes seria importante falar um pouco até do jogo, né? Porque jogar é uma atividade muito importante para o desenvolvimento humano, as brincadeiras, os jogos fazem parte da nossa cultura e são importantes. Alguns jogos envolvem aposta em dinheiro, esses são os que a gente chama de jogos de azar. Isso sempre existiu, a gente vê nas diferentes épocas, né, dados, tem registros muito, você vê na literatura, ou mesmo nas pinturas, apostas de cartas, de dados, de várias coisas. O que mudou foi que, com a tecnologia, os jogos ficaram muito mais rápidos. Então, o que acontece agora com esses jogos online, a gente passou a ter muito mais gente tendo problemas de abuso por conta da rapidez do jogo. A gente sempre teve pessoas que tinham problemas com jogos, mas era uma porcentagem muito menor. Né? E você quer saber o que caracteriza? Quer dizer, a maioria das pessoas já até pode jogar para se divertir. Isso vai ser uma coisa muito ocasional, né? Tá nas férias, pega um jogo de cartas, eventualmente alguém aposta, antigamente o bolão do futebol. Algumas pessoas, a hora que elas apostam, elas sentem um prazer e aquilo pega ela de um jeito diferente do que a maioria. Essas são as pessoas que são mais vulneráveis a ter transtorno de jogo. O que acontece é que, assim, se o jogo ainda é presencial, uma hora as pessoas dão um tapinha na costa e falam assim, cara, vai embora, você já perdeu muito, chega. Né? Tem limites físicos que ajudam a pessoa a parar. Sim. Hoje em dia, com o celular, com a aposta online, é muito rápido e o jogo virou uma coisa invisível. Então, a pessoa começa jogando para se divertir, sei lá, aposta em esportes com os amigos, aí ela ganha, aí ela quer ganhar mais, porque fica entusiasmada, daí logo ela perde, aí ela quer recuperar o que ela perdeu, e conforme vai querendo recuperar, o buraco vai aumentando, e a pessoa fica aflita, e aí os sinais são, ela começa a negar para os outros que ela está perdendo, porque ela fica com vergonha, ela começa a ficar desesperada para pagar dívidas, porque ela começa a pegar dinheiro emprestado, primeiro ela esgota os seus recursos, aí ela começa a fazer dívidas, e aí isso pressiona a continuar apostando na esperança de ganhar. E isso acaba interferindo em várias áreas da vida da pessoa, porque ela vai ficando tensa, então ela começa a se esquivar, então socialmente muitas vezes ela deixa de sair, na família ela fica mais na dela, ela vai ficando angustiada, deprimida. Então são vários fatores que vão indicando que deixou de ser uma coisa divertida, de lazer, e passou a ser um problema. Entendi. Doutora, segundo o Instituto Datafolha, a maioria dos apostadores hoje dessas bets são jovens, entre 16 e 24 anos de idade. E aí nós sabemos, por dados da neurociência, que nessa idade o córtex pré-frontal ainda não está totalmente
formado, que seria aquela região que controla o impulso, ela pode explicar muito melhor até. E justamente por isso, né, 21 anos a maioridade, que teoricamente tem essa região cerebral formada, e portanto a pessoa teria um maior controle sobre si, etc. Como nós podemos, então, controlar ou proteger os jovens que estão nessa faixa etária, dessa exposição ao jogo, e qual o alerta a eles sobre as consequências dessa exposição, ou desse fácil acesso? Sim, de fato, o que a gente observa é que se antigamente, quando eu comecei a pesquisar jogo há 30 anos atrás, era a época do bingo, daí depois apareceram os jogos de maquininha e era um pessoal mais velho que jogava. Né? O que acontece é que os jogos eletrônicos, online principalmente, a moçada mais jovem acaba jogando, e dos esportes, então, é majoritariamente homens, jovens, as mulheres acabam indo mais para os cassinos online, e a rapidez favorece justamente o que você estava falando, a impulsividade, não dá tempo de eu parar, pensar e ter noção da consequência daquilo que eu vou fazer, eu vou pelo entusiasmo e vou fazendo, e os jovens são justamente a fase da vida mais impulsiva, porque o cérebro justamente ainda não está completamente formado. Então, eles são a população mais vulnerável. E o que a gente tem no Brasil, que eu acho que é mais grave, com a desigualdade econômica, as dificuldades, a população que tem menos acesso à cultura, à educação e até financeiro, são os que estão mais expostos e que estão se endividando mais. Por quê? Porque a gente tem esses influencers fazendo uma propaganda que você vai resolver sua vida apostando. E aí tem uma coisa muito complicada, porque o jogo está sendo vendido como o bets virou uma diversão e ninguém sabe que bet é aposta. Em inglês, bets quer dizer aposta, mas ninguém sabe. Parece que é uma coisa divertida de aposta, né? O jogo fica mais divertido, que é até uma coisa que eles falam nas propagandas. Então, os jovens acabam sendo mais expostos, principalmente os que gostam de esportes, porque eles acreditam que eles conhecem o time e eles entendem dos esportes, então eles confiam no seu palpite e perseveram, e aí entra um pouco a questão do jogo, que vai entrando num pensamento meio mágico, que começa a negar um pouco a realidade, o resultado, e fica acreditando que uma hora vai dar certo. Então, de fato, os jovens hoje em dia são os mais vulneráveis. Né? O que a gente pode fazer? Acho que a primeira coisa é informação, né? É tentar contar para as pessoas que aposta em esporte, bets, é aposta. Porque antigamente o bingo estava vinculado também a uma coisa de caridade, ajuda ao esporte, à igreja. Foi um trabalho de dizer, bingo virou videobingo, virou maquininha, é jogo de azar. Agora, os esportes entraram também um pouco com essa coisa da diversão e as pessoas não têm muita consciência do quanto isso é uma aposta de azar, que é o acaso. Né? E as pessoas acham que estão investindo. Bota o dinheiro no site do jogo e não consegue tirar, e está lá investido. E elas não poupam. Né? Então, eu acho que tem uma primeira coisa a esclarecer, né? Mostrar que, sei lá, se você joga o dado várias vezes, não é porque caiu 6 uma vez que da segunda vez não vai cair 6 de novo. Porque o jogador vai entrando num raciocínio meio equivocado. Então, acho que a primeira coisa é informar e o segundo, acolher, mostrar que tudo bem querer ganhar, mas tem outras maneiras e que é uma ilusão. Né? Tentar mostrar um pouco o quanto que tem uma indústria do jogo por trás e que tem uma propaganda muito importante e que as pessoas estão caindo, né? Então, e quais são os principais impactos psicológicos e sociais para as pessoas que acabam sofrendo disso, né? Acabam se impulsionando nesses jogos. E eu queria também saber se esse transtorno, por exemplo, pode levar a outros problemas, né? Como depressão, ansiedade ou até abuso de outras substâncias. Sim, é muito comum porque a pessoa vai ficando aflita, porque ela começa a dever, ela vai ficando angustiada e fica com vergonha de admitir o problema e vai tentando sozinho superar. E aí começa a ter consequências, porque aí ela não consegue se concentrar no trabalho porque está pensando na dívida, ou não consegue estudar porque está lá pensando como é que vai arrumar dinheiro. Então começa a prejudicar a atividade. Ela fica com vergonha e fica mal, não fala com as pessoas. Atrapalha o sono, muitas vezes o apetite. Então vão tendo consequências nas mais diversas áreas da vida. Então depressão é uma questão bastante frequente. O que a gente tinha de dados anteriores é que algumas pessoas deprimidas buscavam o jogo como uma questão de se animar, sabe? A aposta em si, ela provoca, né, justamente lida com a questão no cérebro, com o sistema de recompensa, o ato de jogar
é divertido, provoca uma excitação, libera dopamina. Então, o transtorno de jogo é parecido com o uso de drogas, com dependência de drogas, aciona as mesmas áreas do cérebro. Então, tem um prazer associado que muita gente acaba apostando por conta disso. E muitos, depois, quando param ou quando não estão podendo jogar, vão ficando irritados, deprimidos, têm sintomas de abstinência. E aí a ideação suicida é o que mais preocupa, porque as pessoas ficam desesperadas e a gente tem um alto índice de suicídio e ideação suicida entre jogador. Ansiedade também é um fator bem frequente. Acho que são os quadros mais prevalentes assim, que a gente observa. Uhum. Nossa, doutora, existe algum perfil específico de jovem que tende mais ao vício ao jogo? Ou não? Qualquer um está suscetível a isso? Então, o que a gente observa, assim, aí temos uma questão. No Brasil, a gente não tem muito estudo, porque a gente não tem verba para pesquisa. A gente tem as pesquisas que são feitas no ambulatório, lá no HC, no Instituto de Psiquiatria, e só. Né, quando começou essa legalização dos jogos, e aí a gente foi vendo que começou a confusão geral, precisou a Folha, o comércio, né, os bancos a ficarem preocupados e lançarem pesquisas que estão aparecendo aí uma série de dados do tamanho da inadimplência e do desespero. A fotografia está vindo pela mídia e por setores da sociedade. A saúde mesmo não tem verba para fazer pesquisa. Então, a gente não tem dados brasileiros confiáveis, porque a gente tem, assim, uma amostra pequena de pacientes que procuram ambulatório. Em cima deles, a gente tem uma série de pesquisas, né? Então, um perfil típico, eu acho que, assim, pessoas que são mais impulsivas, têm dificuldade em lidar com a frustração, que estão numa situação difícil, vamos dizer, são presas mais fáceis de acreditar naquilo e apostar e tentar achar que isso vai resolver a vida, né? Pessoas que são mais resilientes, que têm mais consciência, que aguentam parar e esperar, estão menos em risco. Tá. Né? Acho que eu gosto de falar, que, pensando em prevenção, né? Que acho que a gente tem que ajudar os jovens a acreditarem que a vida vale a pena e que precisa perseverar para conseguir alcançar alguma coisa e que tem muitos obstáculos pelo caminho, mas precisa insistir. Sim. As pessoas que não conseguem ter essa força para perseverar, por N motivos, acabam, vamos dizer, apelando para substâncias ou comportamentos que anestesiam essa angústia. E aí são as drogas, o jogo, vários comportamentos que fazem com que ela fique meio no paralelo ali para não enfrentar. Então, essas são as que têm mais risco. Certo. Que desiste fácil, vamos dizer. Entendi. E aí entra na dependência, porque uma questão do jogo muito típica é assim, a pessoa que está jogando, ela acredita que aquilo vai funcionar e que a vida vai resolver a hora que ela ganhar o dinheiro. Então, ela não sabe direito o que ela está sentindo, ela não tem muita noção do que está acontecendo, ela dissocia um pouco, não enxerga muito os problemas da família, as pessoas que estão fora que vão tentando apontar e a pessoa tende a negar. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa conseguir perceber que algo não vai bem. Legal. Indo para outro lado da nossa conversa, doutora, no Brasil, os cassinos e as casas de apostas eram proibidos por décadas. Só que em 2018, com a aprovação da Lei 13.756, a legislação do nosso país passou a permitir a atuação de apostas esportivas no país. Nesse período, foi que teve o boom aí dessas bets, né, que a senhora até comentou. Empresas que exploram os mais variados tipos de apostas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E agora, no ano passado, em 2023, foi promulgada outra lei, 14.790, e uma tentativa de conter esse crescimento desgovernado desse mercado que vem sendo feito nas apostas esportivas. Justamente para proteger o consumidor e evitar que esse setor seja alvo de lavagem de dinheiro, por exemplo. Só que, recentemente, também teve um levantamento do Banco Central que aponta que os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões por mês em apostas online nos primeiros 8 meses. Então, não foi nem no ano inteiro. Nesse foi ano. E o documento ainda estimou que em agosto desse ano aqui de 2024, 5 milhões de pessoas que eram pertencentes a famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família enviaram 3 bilhões às empresas de apostas utilizando o Pix, né? Essa plataforma que a gente usa no dia a dia. Como que você vê essas medidas legais em termos de riscos e também de benefícios, tanto para os indivíduos quanto para a nossa sociedade? Então, eu fico até incomodada de pensar que, né,
foi uma tentativa de regulamentar e restringir, porque a impressão que eu tenho é que do final do ano passado para cá é que liberou geral. Acho que até em 2018 começaram as apostas em esportes em cota fixa. Então, os times de futebol passaram a exibir, a gente começou a ter outdoor de aposta. Agora, nesse caminho, o jogo de cassino online entrou de carona e passou a ser legalizado. Então, os tigrinhos da vida, aviãozinho, eles entraram depois. E o que aconteceu foi que nessa tentativa de restringir, legalizar e organizar, na verdade, virou uma bagunça, porque a restrição, de fato, só começa a partir do ano que vem. Eles estão tentando organizar os sites, mas, enquanto isso, ficou terra de ninguém. A propaganda indiscriminada, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhuma questão ética. Né? Vários países que tiveram legalização de aposta em esporte e jogos online fizeram uma restrição muito rígida de propaganda, de horário que é possível jogar, de acesso, de políticas de autoexclusão. Que a gente vê os pacientes, eles tentam se autoexcluir, o site não deixa. Diz que daqui a pouco vem propaganda de novo, vem um monte de bônus para você jogar de graça. Então, a gente tem paciente que, não estou mais apostando meu dinheiro, mas ele aposta o bônus que vem, então ele continua ligado ao jogo. Então, tem uma série de restrições sérias que precisariam ser implementadas, que não foram, que estão dizendo que vai ser. E o que eu acho mais complicado é que, assim, começou essa propaganda irrestrita os influencers e estamos no mundo das imagens, do Facebook, do Instagram, que a vida é feliz e plena, né? Todo mundo quer. E esses caras, eles... E que teve essa proliferação desses defendem isso, também. né? Ganham dinheiro em cima do que é apostado, né? E aí começou com as pesquisas mostrando o grau de inadimplência, que as pessoas estão, né, com esse estudo aí da Bolsa Família, deixando de comprar comida, alimento, um monte de coisa para apostar. Aí não pegou bem, então começa a política do jogo responsável. Então agora, eu ouvi ontem no rádio, né? Não, a gente é uma empresa que é regulada pelo governo, só aposta, então é o jogo responsável. E que, de novo, é um jeito de responsabilizar o indivíduo. Então, é uma minoria que tem problema. Jogue que você está seguro. Quando que não é bem verdade, porque tem toda uma indústria que favorece a adição. O jogo é feito para a pessoa grudar ali. Se o cassino não tem luz, né? Que nem aqui, uma sala fechada, você não sabe se é de dia, se é de noite, você não sabe a hora, te dão comida. No cassino, tudo era feito para você perder o limite de tempo e espaço. Agora, tudo é feito no seu celular. Você recebe 24 horas por dia. Não é normal uma pessoa às 4 da manhã estar postando no jogo o que está acontecendo lá na China. Né? Então, precisaria ter restrições muito sérias e que agora está tendo um movimento, por conta da consequência grave, de tentar restringir. Mas eu acho que foi bem desastrada a maneira como isso foi feito. Porque primeiro precisaria regulamentar, restringir e só dar licença para funcionamento para quem obedecesse às regras. Se fez o contrário. Estava milhões de sites operando, eles estão derrubando os sites ilegais e botando regras que vão valer a partir do ano que vem. E com isso, e não se fala em quem financia isso, que é o jogador, e que é o jogador mais pobre, porque as pessoas mais instruídas rapidamente percebem ou têm acesso a tratamento e param. As pessoas menos favorecidas é que estão investindo seu tempo, seu dinheiro, seu salário, na esperança. Por isso que o cara do Bolsa Família aposta. Né? Sim, eu não tenho como pagar. Quem sabe 5 vira 20. Vai lá e aposta. Só que se endivida. É verdade. Doutora, agora uma última pergunta. Pensando já naquelas pessoas que têm um indivíduo na família que está passando por isso. Está vendo a pessoa se afundar em dívidas, não consegue largar o jogo. O que pode ser feito para ajudar essa pessoa? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que muita gente pode estar jogando sem a gente saber. Sim. Então, poder falar disso com clareza, sem preconceito, sem julgamento, porque as pessoas acabam tendo vergonha e escondem, e poder dizer, olha, está acontecendo com você com metade do Brasil. Então, é uma coisa que acontece mesmo. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Então, primeiro é ajudar a pessoa a admitir que ela perdeu o controle e que ela está endividada. Aí tentar entender o tamanho da dívida e ajudá-la a equacionar. Olha, você está devendo X, não adianta você achar que você vai apostar para recuperar, porque aí que é o ciclo vicioso. Quanto mais a pessoa fica desesperada, mais ela aposta. É assim, o que você perdeu, você já perdeu. Daqui para frente, a gente pode se organizar para você ir pagando essa dívida, negociando, só que você tem que admitir que você perdeu. Isso é difícil.
né? Mas e poder ajudar a pessoa a se reorganizar e muitas vezes é necessário que as pessoas que estejam perto, uma pessoa de confiança, ajude a administrar o dinheiro. Então, às vezes, o salário vai para a conta da mulher, do filho, da mãe, e a pessoa não pode ter dinheiro, porque se tiver, ela vai passar. Então, e ajudá-la a entender que ela vai ficar angustiada, que é difícil mesmo, mas ter um ambiente de acolhimento ajuda a enfrentar. E muitas vezes acho que precisa indicar tratamento, aí depende da gravidade, né? E a psicoterapia é o que mais funciona. Né? Medicação muitas vezes é necessária quando a pessoa está muito ansiosa, muito deprimida, ou pessoas muito impulsivas, às vezes também a medicação ajuda a segurar o impulso. Mas assim, o básico é psicoterapia. E a gente tem, infelizmente, o JA, que é uma coisa que é anônima, gratuita, acessível a todo mundo, que tem online. Então, vale a pena, né? Porque também tem isso, a gente não tem muitos profissionais preparados pelo Brasil. JA é um site? É que nem tem o Alcoólicos Anônimos, o AA. Certo. Tem os Jogadores Anônimos, o JA. Eles têm um site e eles têm orientação, eles têm grupos e eles ajudam muita gente. Nossa, que Olha, bacana, que legal, não conhecia. sabia também. Muito bacana. Interessante. Doutora, para finalizar, você gostaria de dizer algo a quem está ouvindo, assistindo a gente? Pode ser indicação de livro, de filme, atividade, conselho ou só um tchau. Então, acho que livro, acho que eu sempre lembro de um clássico para pensar que o jogo não é novidade. O Dostoiévski, que é aquele baita escritor, tinha problema com o jogo. Ele ficava endividado e ele escreveu um livro que chama O Jogador, que eu recomendo fortemente, porque ele descreve a sensação física de uma pessoa que entra lá no cassino e vai jogar. Então, isso é uma referência interessante. Tem músicas que falam de jogo também, mas eu acho que a gente vive nesse mundo do virtual, e eu acho que a minha recomendação é que a gente precisa mais ter encontros presenciais, porque isso é que ajuda a sair da tela, não achar que eu vou ser feliz o dia que eu vou ganhar aquela fortuna, tentar valorizar pequenas coisas que dão significado à vida, porque isso que a gente vê com os jogadores, o dinheiro vai perdendo valor. De repente a pessoa fala, nossa, eu fui no supermercado, consegui encher um carrinho, minha família ficou feliz com o que eu comprei. E eu já perdi isso em 5 minutos no jogo. Legal. A vida real, né, para trazer para É. mais palpável. É interessante. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pela contribuição, pela excelente explicação, muito útil nesse momento no Brasil, de muita importância mesmo para todo mundo. Então, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. E se você tem algum tema que gostaria de saber mais, envia para o Ciência em Voga que nós vamos tentar apresentar para você. Gente, o nosso Instagram, YouTube, Spotify e também TikTok é @Ciência em Voga. Nos acompanhe por lá para ficar por dentro de todas as novidades e os assuntos de ciência que estão em voga no momento. Até a próxima! Até a próxima!